Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, o nosso podcast da podologia. Eu sou o Jonas Campos e estou aqui todas as quintas-feiras trazendo sempre um convidado que tem uma conexão com a podologia de alguma forma, que ajuda o profissional de podologia, ou é um podólogo que criou alguma coisa, uma referência, e sempre com o objetivo de te ajudar, te auxiliar, você que é profissional de podologia, você que deseja vir para o mercado de podologia e também você que não é podólogo, mas que entende a importância e cuidar da saúde dos pés, você que empreende na área da saúde, enfim, é um conteúdo que realmente te ajuda, né? Um conteúdo onde você tem insights, ideias e abre a sua mente. Então, seja bem-vindo a mais um episódio. E antes de começar o episódio, falar aqui da minha convidada de hoje, eu quero agradecer o nosso patrocinador, que é a Podalmaster, a loja de produtos para podologia, onde você encontra todos os itens para o seu dia a dia, para o seu trabalho, desde os descartáveis, insumos, instrumentais, equipamentos, material para o dia a dia, para você poder atender os seus clientes e entregar um melhor serviço com qualidade, com mais profissionalismo. Tudo isso você encontra lá na loja. Você pode fazer seu pedido pelo site, que é o www.podalmaster.com.br ou pelo WhatsApp, que aparece aqui na tela. E você também vai lá, segue o Instagram da loja, Podalmaster, @Podalmaster, para você ficar por dentro de novidades, ver lá os produtos novos, o que está aí como tendência no mercado, tá bom? Obrigado, Podalmaster, por patrocinar este episódio. E agora eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que não é podóloga, mas que trabalha para uma clínica de podologia, que presta serviços para uma clínica de podologia, fazendo uma coisa que é muito importante para hoje, né? Nos nossos dias aqui, né? Nós estamos em 2025 e hoje quem não está na internet não existe. Essa é a grande verdade. E utilizando uma das ferramentas mais importantes, mais atuais, mais dinâmicas, que exige um pouco de trabalho e de atenção, de técnica, que muitas pessoas não sabem fazer. Por isso, então, resolvi trazê-la aqui para contar um pouco mais sobre esse trabalho de social media. Tem gente que fala bonito assim, social media, né? Minha convidada de hoje é Nath Sampaio. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada, Jonas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita e feliz de estar aqui. Que legal. Nath, primeiro, vamos começar tirando aquela dúvida, porque muita gente não sabe exatamente o que é uma social media, né? Então, o que é uma social media? Olha, eu acho que nem os próprios social media sabem o que é um social media. Na verdade, o social media deveria ser, tá? Um profissional que ele está preocupado com a estratégia que ele vai entregar para as redes sociais. Porque tem muito social media que trabalha de diversas formas, mas o correto seria aquele profissional que está ali preocupado em fazer estratégia para posicionar uma empresa, uma marca ou uma marca pessoal dentro de uma rede social e fazer com que ela atraia o público certo. Caraca, eu acho que você tocou na chave e na ferida, né? Público certo. Porque a rede social é um troço orgânico, né? Sim. Que ninguém entende muito bem como funciona. A verdade é essa. Na verdade é porque ela está sempre mudando, né? Então é muito difícil você parar para entender. E aí o profissional especialista, o papel dele é estar sempre atualizado para entender essas mudanças da rede social que acontecem o tempo inteiro. Sim. E é uma coisa que quando o cara para estudar, quando ele entende, já mudou. Sim. Aí ele tem que atualizar de novo, né? Mas na real, assim, ó, não é uma coisa que foi criada e tem um manual, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade, porque quando ela começa a entender o conceito daquilo, mudou. Né? Exatamente. É incrível como é orgânico isso, como um negócio que não tem nem, assim, tem tendências, né? Você tem algumas coisas que são mais básicas, as bases são bem estabelecidas, né? Mas depois, se você não entender esse movimento, essas mudanças, a atualização, você não consegue fazer a rede social funcionar. É porque a rede social ela está muito ligada, atrelada ao comportamento humano. O comportamento humano, até século passado, ele demorava muito para mudar.
Só que atualmente, né, nos anos 2000, o comportamento vai mudando de uma hora para outra. O comportamento vai mudando de forma acelerada. Então, a rede social, ela é obrigada a acompanhar essa mudança. E ela também, ela acompanha, mas ela também dita algumas coisas. Sim, claro, Porque a gente também vai ficando meio refém, e o humano vai mudando o seu comportamento de acordo Por com conta a chegada. é um micro-organismo ali Exatamente. muito, né? Cara, muito legal. E a gente conecta muito isso com o Instagram, mas existem várias outras redes, né? Depende do público, né? Eu sempre falo que, onde que eu devo estar, em que rede social que eu devo estar? Você tem que estar na rede social que seu público está. Pra mim faz mais sentido, eu gosto mais do Instagram, mas se teu público tá no LinkedIn, você tá fazendo o que no Instagram? Ou vice-versa. Uhum. Entendeu? Verdade, muito bom. E como é que você caiu nesse negócio? Você estudou marketing desde criança, falou assim, quero ser social media quando crescer? Não. Eu queria ser estilista quando crescesse. Legal. Porque eu sempre gostei de costurar, sempre pegava as minhas roupas, cortava, fazia uma nova roupa de uma roupa velha. E aí eu queria fazer moda. E aí quando eu cheguei lá no 3º ano, que eu falei, e agora? Vou fazer moda mesmo? Eu descobri que moda era só em faculdade particular. Eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para bancar a faculdade particular. Então, um professor meu da escola falou assim, na UFRJ não tem moda, mas tem figurino, que é muito próximo. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. Fiz o vestibular, passei, fui fazer figurino, me apaixonei, mas quando eu me formei, qual é o problema? Hoje, para você ser figurinista no Brasil, ou você vai entrar numa emissora de televisão que você vai vender a tua alma para eles, ou você vai empreender. E o medo de empreender? Eu tinha muito medo de empreender. Naquele momento, eu precisava da falsa segurança da CLT. Aí, o que eu pensei? Eu vou fazer mestrado, que eu posso dar aula na universidade e também posso ser jurada de carnaval. Acabou que eram 5 vagas, eu fiquei em 6º lugar. Mas naquela época, eu já estava trabalhando dentro de uma escola que surgiu a oportunidade de eu dar aula em escola. E aí eu fui fazer, nesse meio período, né, eu fui fazer a licenciatura, junto com dando aula ali. E aí fiquei dando aula em escola, fiquei em escola 10 anos, dando aula do maternal ao ensino médio. Mas chegou uma época que eu trabalhava em 4 escolas, trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, eu já estava exausta. E já morava sozinha, e aí eu sabia que uma hora eu ia ser disponibilizada para o mercado, porque já no final eu já estava em um lugar só, ganhando muito bem, mas em um lugar só, vendendo a minha alma também. E aí eu pensei em empreender e fui vender cosmético. Foi testar, vamos testar esse negócio de empreender. Porque assim, eu falei, bom, eu sempre tive ali uma veia empreendedora, porque na época da faculdade, o que eu fazia? Meus pais não tinham, mesmo fazendo faculdade pública, eu tinha que pagar passagem, eu tinha que me alimentar, e meus pais não tinham essas condições todas de me ajudar. A passagem é cara para você ir e voltar todos os dias. Então, o que eu fiz? Eu consertava roupa, eu fazia bolsa personalizada para vender. Eu cheguei na época da minha formatura, eu fazia trufa. Meu irmão levava para a escola uma mala de trufa por dia que eu fazia. Ou seja, eu estava ali empreendendo. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu vou empreender. Resolvi vender cosmético. E eu sou uma pessoa extremamente tímida. Muito, muito. E aí, como é que eu ia chegar para uma pessoa que estava do meu lado e ia falar que estava vendendo batom se eu não tinha coragem de falar com a pessoa? Aí eu postava na rede social para que a pessoa soubesse e viesse me procurar. E eu comecei a entrar na rede social vendendo batom. E aí eu comecei a vendo o que funcionava lá dentro, o que não funcionava. Só que naquela época, 2017, a rede social não tinha ninguém. Eu era, quase, a única. E aí eu fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, e eu fui testando. Mais no Facebook? Instagram já. Instagram, naquela época que a live ficava nos stories, lembra? Uhum. Era bem antigo, muito. E aí era tudo mato dentro do Instagram. E aí eu comecei a vender, e aí eu comecei ali a criar uma base de clientes dentro da rede social. Depois de um tempo, 70% ou 80% das minhas clientes só tinham vindo da rede social. Eu me tornei diretora na companhia
de cosméticos que eu trabalhava, que eu vendia, com contatos, em sua maioria, da rede social. E aí eu comecei a crescer, mas por questões pessoais acabei ficando, assim, deixando o meu negócio de cosméticos de lado. E quando veio a pandemia, as pessoas começaram a perguntar: o que você faz? Porque naquela época, eu e pouquíssimas pessoas fazíamos. E aí eu comecei a explicar para as pessoas o que eu fazia. E eu comecei a me tocar que o que eu fazia era marketing. E eu não sabia. E aí eu fui estudar. E aí eu vi dali uma oportunidade de ter um outro negócio. E aí eu comecei a estudar, eu percebi que, por exemplo, eu detestava ficar assistindo vídeo. Passar mais de 2 minutos assistindo um vídeo, eu não passava. Mas sobre marketing, eu passava 15, 20, 1 hora. Falei, cara, eu gosto disso. Então eu comecei a estudar, até que algumas pessoas pediram para eu fazer o perfil delas. E ali eu vi uma oportunidade de crescimento, porque naquela época eu estava sem entrada nenhuma financeira. E aí eu vi uma oportunidade de crescimento de carreira e de mudança profissional. E aí foi dessa forma que eu entrei pro marketing e me tornei hoje uma estrategista digital. Caramba, legal. E isso foi em que ano? 2020. 2020, né? E aí você entrou exatamente no melhor momento, entre aspas, porque o melhor momento é o que você tá fazendo, né? Mas foi no que deu o boom. O melhor momento foi ontem, hoje é o segundo melhor, né? Mas você entrou exatamente nesse momento chave de, tipo, hoje em dia as pessoas já entendem melhor isso, quem não tá na internet não existe, precisa estar na rede. Eu falo que ou você é ponto .com ou você é ponto fora. Legal. Você não tem. Ou você está na internet ou teu negócio não existe. Verdade. E aí você começou então a prestar esse serviço, as pessoas começaram a ver que você funcionava, que você dava resultado. Sim. Né? E aí foi, aí a primeira cliente veio através, já me pedia, as outras vieram através do Instagram. A partir do momento que eu coloquei lá social media, começaram a vir um monte. E aí um foi indicando pro outro. Tanto que eu tenho meus primeiros... Eu ainda tenho um cliente que é um dos meus primeiros clientes, desde 2020. E foi um indicando para outro e hoje tenho fila de espera. Legal, muito bom. E o que você faz para o teu cliente? Vamos lá, o cara te contratou. Na prática, você cria conteúdos para ele, você ensina ele o que ele tem que fazer, porque não é só ter uma social media, né? Tipo assim, contratei uma social media, pronto, toma aqui, resolve meu Instagram. Não. Eu falo que a partir do momento que você contratar uma social media, você vai ter trabalho. Porque não é delargar o teu perfil do Instagram na mão de um profissional. Até porque o teu perfil do Instagram, da sua clínica, enfim, seja pessoal ou institucional, ele é seu. As pessoas, quando elas vão ser atendidas por você, elas querem ser atendidas por você e não por mim. Então, elas querem ver você no seu perfil. Elas querem estar ali falando com você. Então, o que eu faço? Eu monto uma estratégia, tá? Eu monto aquela estratégia e eu faço aquilo que eu consigo alcançar. Por exemplo, feed é muito mais fácil para um social media para você delegar para uma pessoa fazer. Então, eu vou lá e monto a estratégia de feed. Stories, eu dou uma orientação. Sempre quando chega um cliente para mim, ele recebe um manual com toda a estratégia que a gente vai trabalhar. E lá no final, tem todas as orientações que ele vai fazer nos stories. E eu fico ali acompanhando diariamente. As pessoas perguntam, você fica vendo stories? Só dos meus clientes. Né, a maioria deles, porque não dá tempo de ficar vendo de muita gente, não. Então, eu vejo a maioria dos meus clientes, vou lá, acompanho os stories dele e falo, vai melhorando isso, vamos fazendo aquilo. E eu falo pro meu cliente, eu preciso que você faça para eu poder te lapidar, porque isso é uma coisa que eu não consigo fazer por você. Então, se você não fizer, eu nunca vou conseguir te lapidar. E é uma parte importante do seu perfil. Já o feed, eu consigo fazer. O Reels, eu dou direcionamento. Eu faço um roteiro, se for necessário. E aí a pessoa grava. Eu também não consigo gravar por ela. Né? Ainda não tenho esse dom. A inteligência artificial tá chegando, mas... Mas é porque você precisa que a pessoa, que é a protagonista da conta ali, daquela clínica, vamos falar aqui para nossa galera que a maioria é podólogo, né? Você precisa que aquele profissional, né? Se é um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um podólogo, não adianta você ficar aparecendo no Instagram dele. Ele tem que aparecer.
E o que a minha social media briga muito comigo é que, tipo, mas Jonas, vídeo converte mais, aqui é foda. Eu falei assim, cara, tem muita foto, tem muita coisa. Ela, não, mas eu preciso que você fale, pega a câmera e fala. Porque é uma rede social. As pessoas estão ali para se socializar. Uma foto, ela vai pegar, vai ler. Agora, o vídeo é como se a pessoa estivesse conversando com você. Então, a probabilidade de você parar e prestar atenção é muito maior. No algoritmo antigo, né? Aqueles vídeos de 3 segundos funcionava muito. Hoje em dia, por que o Reels era até 90 segundos, ele agora é até 3 minutos? Porque sim, os vídeos funcionam. Mas também não é para você fazer aquele vídeo chato, robotizado, que você vai olhar e vai assim... Eu hoje... Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu sou aqui da clínica tal e hoje eu quero contar pra vocês 4 motivos pra você vir no podólogo. Motivo 1, não dá, sabe? Sabe o que eu acho que a galera peca muito com essa questão de vídeo? Porque a nossa geração, a minha, eu vejo muito isso, foi a geração que viu o Jornal Nacional, né? Sim. Fátima Bernardes e William Bonner, aquele casal clássico de 20 horas entrar lá. Estamos ao vivo, né? Aí, boa noite, Petrobras, fecha. O cara não erra, ele fala toda aquela formalidade, toda aquela estrutura por trás. E aí, muitas vezes você que tá querendo começar a fazer, você fala, cara, eu não sou o William Bonner. Eu não sou a Fátima Bernardes. Aí você fala, pô, eu não consegui fazer esse conteúdo. Só que a rede social prova exatamente o contrário, né, Nath? Que ninguém quer. O William Bonner, ele vai ligar na CNN, na Globo, na Band e vai ver a TV aberta. O que ele quer é proximidade. A proximidade não requer a formalidade, né? Exatamente. Porque você quer ir ao médico, por exemplo, e você tá ali vendo o seu médico na rede social, você tá se sentindo próximo dele, é muito melhor. E o podólogo é a mesma coisa. Você sente que você faz parte da vida dele. E quando você sente que você faz parte da vida de uma pessoa, você se sente mais especial. Você quer estar com as pessoas que você se sente especial ao lado delas ou com aquelas pessoas que você tem um relacionamento frio? Sim, verdade. Maravilha. E como é que você teve uma cliente que é podóloga, né? Podóloga, então. Aí é aquele negócio, Uma não, né? Na verdade, duas, né? né? É uma clínica que tem, né? Uma clínica de podologia, né? É aquele negócio, né? Você faz um trabalho bom para um cliente, ele te indica, você faz um trabalho bom, o cliente te indica, você faz um trabalho bom, o cliente te indica, e foi isso. Eu cheguei lá na clínica com a indicação do cliente, entendeu? Legal. A Nath faz um trabalho muito bacana vamos falar aqui, né? Elas vão ficar felizes, né? De a gente falar delas aqui. Elas já vieram aqui, a Jo e a Tânia, da JT, que é uma clínica de podologia aqui do Rio de Janeiro, que agora o segredo tá revelado. Pode ir lá no Instagram delas. Da estratégia desse Instagram, né? É a Nath que constrói isso. Mas as meninas também, né? Eu tenho que enaltecer aqui o trabalho delas. Como você falou, a dedicação delas, a Jo já fazia um pouco mais, a Tânia fazia um pouco menos. Porque é normal, né? Do nosso perfil, a gente... Por exemplo, eu gosto muito de falar, de gravar e tal. E tenho gente, por exemplo, na minha equipe que também gosta e gente que não gosta. Então, é normal isso. Mas elas conseguiram suprir essa necessidade que o especialista, digamos assim, né? O cliente do social media precisa, que é aparecer, construir, dedicar tempo para criar conteúdo, né? Sim. Porque, cara, assim, não adianta. Tem gente que fala assim, não tenho tempo. Mas é porque não prioriza, né? Tempo todo mundo tem, 24 horas. Por que você, Jonas, tem tempo e uma outra pessoa não tem tempo se vocês têm as mesmas 24 horas? Exatamente. Prioridade. E às vezes você tá muito lá no operacional do seu negócio, tá gastando tempo com coisas que você não precisa e tá deixando de fazer coisas que são necessárias. Que só você pode fazer. Exatamente. Agora, eu antigamente, eu não tinha social media, eu fazia toda a minha estratégia. Eu não tinha designer, eu fazia a arte das paradas, eu não tinha videomaker, na verdade eu continuo não tendo, sabe, Nath? Eu não tenho, ele me abandonou, ele não quer mais fazer minhas coisas, entendeu? Não tem tempo, fica com esse negócio de estúdio aqui a vida inteira. Ele quer só gravar podcast agora. Não tinha o Thiagão ainda. E aí, eu tinha que fazer tudo de ponta a ponta, né? Aí eu entendi isso que você falou, eu falei, cara, tem coisas que alguém pode fazer pra mim. E tem coisas que só eu posso fazer. Eu vou focar no que só eu posso fazer. Então, por exemplo, a galera me traz alguns trends, alguns roteiros, algumas
alguns caminhos, né, que são as estratégias, e eu me dedico a construir isso, a fazer. A parte que dá para eles fazerem, eles fazem. A parte que não dá, eu tenho que fazer. Porque nem tudo dá pro social media fazer. A não ser que, foi aquilo que a gente estava conversando aqui antes do episódio começar. Você pode contratar um social media para estar dentro do seu espaço 24 horas enquanto ele está funcionando. Você vai conseguir produzir um conteúdo até melhor de uma pessoa que está mais afastada. Mas nem assim ele vai conseguir fazer tudo. Que vai precisar que você pare. Que você grave, que você fale. Os stories vai precisar que você olhe para a audiência, que você converse, porque tudo é você gerar um relacionamento. É a pessoa do outro lado da tela se sentir que está dentro do seu espaço. Legal. E custa caro, né? Você ter uma pessoa completamente dedicada. Porque o legal da prestação de serviço é que você consegue ter, sei lá, 10, 12, 15, 20 clientes. Não, também não exagera. Não, mas você pode montar um time. Claro, né? claro. Você, por exemplo, você começa lá, sei lá, com 3 clientes, aí vai pra 5. Sim. Aí, tipo assim, aí entra mais um, aí você fala, cara, eu tô começando a ficar... Mas, pô, eu tenho aqui a estratégia, mas eu consigo trazer alguém pra cá pra me ajudar. Delegar o design, aí delegar você vai algumas passando, coisas, sim. né? Vai crescendo, aí você vai virando uma agência, né? Onde você tem o teu método, porque você acabou criando um método ali, né? Sim, sim. Que foi o que a galera foi atrás depois, né? E eu aprendi a trabalhar sozinha como social media, né? E agora, sim, eu já faço curso, já faço mentoria e tal. Mas no início foi cara e coragem, entendeu? Legal. Trabalhando sozinha, descobrindo um método sozinha. Legal. Agora, e se a galera quiser te contratar? Como é que elas fazem? As podólogas que querem te contratar. Então, aí eu já tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que eu dou primeiro? Começa pela ruim, então. Bom, ruim, eu não faço trabalho com concorrente. Então, por exemplo, hoje eu já atendo uma clínica de podologia que fica no Rio de Janeiro, em Ipanema. Se uma outra clínica do Rio de Janeiro, ali da mesma região, que tem o mesmo público, quiser me contratar, hoje eu não aceito. Por quê? Porque a minha função hoje é fazer do meu cliente ser o melhor referência da área dele pro público dele. E aí, como é que eu vou fazer o meu cliente ser referência e o meu outro cliente também ser melhor do que o meu outro cliente? Não tem como. Entendeu? Então, hoje, se uma clínica da Zona Sul do Rio de Janeiro quiser me contratar, eu não consigo. Por isso que eu falo que às vezes eu tenho uma fila de espera. Legal. Mas eu consigo fazer de um outro lugar, por exemplo, fora do Rio de Janeiro. Paulo, Sim. do Rio Grande do Sul, sim, do Nordeste. Sim, porque já não é concorrente próximo. E aí tu tem uma expertise, aí é o lado bom, né? Porque aí fala o lado bom. Não, é o lado bom que aí eu consigo montar uma estratégia própria para sua clínica, para o seu espaço, para o seu perfil pessoal. Até porque a gente falo de clínica aqui, mas eu tenho uma seguinte concepção, que você tem uma clínica, mas você precisa ter o perfil da sua clínica e ter o perfil profissional também, como podólogo. Ou então você vai ter que usar o teu perfil da clínica como sendo o seu. E você ser o cara, a imagem da clínica. Exatamente. Né? Que quando você, por exemplo, não tem uma segunda pessoa forte, pode ser você. Sim, né? Pode. Se você é a única pessoa ali na tua clínica, ou é você e mais uma pessoa, mas você é referência, você pode usar aquele perfil e botar ali o seu rosto. Mas quando a gente fala de uma clínica que tem ali vários profissionais, serviços. Eu acredito que assim, o trabalho da clínica e o trabalho seu como podóloga vai ser muito mais efetivo se cada profissional tiver o seu perfil profissional, trabalhando a sua marca pessoal. Porque eu penso o seguinte, hoje você, Jonas, digamos que você está numa clínica trabalhando como podólogo, mas você é o Jonas Campos. Hoje você está naquela clínica, mas amanhã você não saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo, você poderia estar ido para outra clínica. Verdade. E aí o seu nome é algo muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. E aí você vai recomeçar do zero? Não, que se você já tiver uma autoridade, se já tiver um posicionamento dentro da rede social, você não vai começar do zero. Sim. E é interessante, né, que é mais fácil você crescer um perfil de uma pessoa do que de uma marca, né? Com De certeza. uma empresa, de uma clínica. Porque a rede social é uma rede de relacionamento. As pessoas estão ávidas por falar com outras pessoas. Elas não querem falar com uma logo ali na bolinha. Elas querem ver outra pessoa do outro lado. Por isso que vídeos
hoje em dia os stories são os responsáveis pelas vendas. Verdade. E sabe uma coisa que eu observo muito, eu ensino até para minhas mentoradas, a gente tem um módulo lá, né, de rede social, comunicação e tal, que aliás, depois quero conversar com você algumas coisas, Tá bom. em off aqui. Mas enfim, eu sempre lembro para elas, né, porque acho que é uma coisa que é uma lembrança. Como uma pessoa não faz muito conteúdo, toda vez que ela vai começar, ela se apresenta. Sim. Só que ela se apresenta pro próprio público dela. É como se toda vez que eu te encontrasse aqui, Oi, tudo bem? Eu sou o Jonas, sou podólogo e tal. Assim, pô, mas eu já te conheço, né? Então, quando você está construindo conteúdo no Instagram, por exemplo, o primário público que vai estar ali, ele já te conhece. Então, não precisa se apresentar. Exceto quando você estiver fazendo uma campanha externa, quando você estiver fazendo uma collab com outro profissional que não te conhece, que tem um público que ainda não te conhece e tal, que caiba nessa estratégia, né? Mas isso tem que ser, porque senão fica chato e repetitivo. Não, e assim, as pessoas já pulam o teu vídeo. Eu falo, tem muita gente que gosta de fazer conteúdo assim, oi, tudo bem, bom dia, meu nome é fulano de tal e hoje eu vou falar sobre. E não consegue fazer sem. Aí se um cliente chega e faz isso pra mim, o que eu falo? Eu corto e começo o vídeo a partir dali. Verdade. Tem cliente que fala pra mim, eu não consigo, tudo bem, grava o vídeo assim. Deixa ele gravar. Aí quando ele começa de fato o conteúdo, eu corto, jogo aquilo pra lixeira, né, no aplicativo, aquilo a gente não precisa, e continuo. E eu falo isso quando eu dou mentoria, eu falo, não consegue dar bom dia, boa tarde, boa noite, não consegue deixar de fazer, falar alguma coisa, na hora, grava o vídeo e na hora corta. Muito bom. Nath, toda podóloga, todo profissional, vamos ampliar, né, pro profissional de saúde, um profissional liberal, que preste serviços, né, precisa ter uma social media, ou se não, quando é o momento certo para esse cara ter, né? Ou se sim, o porquê que ele precisa? Claro, porque você precisa estar totalmente focado ali no que no que vai trazer dinheiro para o seu negócio. A rede social, ela não vai trazer dinheiro para você do dia para a noite. Ela não vai te trazer público do dia para a noite. Então, você precisa estar ali totalmente focado naquilo que você sabe fazer de melhor. E um profissional por trás, ele vai estar te orientando a como fazer aquela parte funcionar. Porque tem muitos profissionais da área da saúde, ou de qualquer área, que tá ali batendo cabeça no Instagram, mas porque não sabe fazer. E acha que sabe fazer ou não quer delegar, entendeu? E aí, eu vou contratar um social media, um profissional de marketing. Às vezes também, você está no momento do seu negócio que você não consegue contratar alguém para fazer por você. Mas é importante você, pelo menos, fazer uma mentoria, fazer uma consultoria para entender qual o melhor caminho que você vai seguir, qual é a estratégia que você está fazendo, o que é aquilo que você está fazendo que não está funcionando. Legal. Porque olha só. Modelar também. Exatamente. Tem muito, como eu faço hoje o Instagram de uma clínica de podologia, é claro que eu faço pesquisa de concorrência. É claro que sempre antes de montar uma estratégia, eu já tenho alguns perfis que eu vou olhar e vou ver o que está sendo feito. Legal. Para fazer diferente. Para se inspirar, né? Eu acho que tem o Roube como Artista, Roube como né? Artista, eu amo esse livro. Cara, é isso, né? Você... mas eu não me inspiro num perfil se eu for fazer do mesmo segmento. Eu vou me inspirar num perfil de um segmento completamente diferente. Sim. Mas mesmo assim, mesmo segmento, às vezes você não copia a ideia. Mas você, por exemplo, às vezes o cara fala ideia, de um serviço, você fala, cara, mas eu acho que encaixaria melhor com um produto. Sim. Então eu vou pegar isso aqui, vou falar de um produto no formato que ele falou do serviço. Mas aí você tem que ter uma análise. E tem muita gente, essa semana, por exemplo, eu tava com uma cliente minha de consultoria, e ela falou assim, eu não tenho essa habilidade que você tem. Eu falei, porque não é que você não tenha, você só não exercita ela. E eu fui ensinar ela justamente a fazer isso. Pegar uma postagem de um perfil que já deu bom, que você vê lá, que já deu bom, um perfil completamente diferente, e trazer pro teu perfil, pra tua realidade ali. Pega aquela mesma headline. Se a gente abrir agora teu perfil, a gente consegue transformar várias headlines para o cliente de podologia. Legal.
Entendeu? Legal. Pega a mesma estrutura daquela postagem, o seu perfil é voltado para o podólogo. Eu vou fazer um perfil voltado para o cliente de podologia. Tá, mas o que dali que deu certo? Como eu posso pegar aquela headline e transformar para o meu perfil de clínica de podologia ou de podólogo? Verdade. E a modelagem, ela consiste em você pegar os processos que já funcionam, né? As ideias, os formatos Sim. e ajustar para o teu público, para a tua realidade, né? Que, né, é aquela famosa frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Só que você não vai copiar igualzinho a pessoa fez. Você vai olhar. E é até bom esse livro que o Jonas falou, Roube como um Artista, porque ele vai te ensinar exatamente a você modelar e você se inspirar no outro para poder fazer o seu. Exato. E tem diferença entre você fazer um serviço de social media e você prestar uma consultoria? Tem. O serviço é você fazer para a pessoa. O serviço eu tô ali A com a pessoa, mensalmente, eu monto a estratégia, envio para ela, a gente discute, vou acompanhando os stories. A consultoria, a gente olha, abre o perfil da pessoa, olha e fala assim, ó, você precisa mudar isso e seguir por esse caminho aqui. Agora é contigo. Sim, legal. Porque assim, quando você tem tempo, vale a pena geralmente o profissional que está começando, ele tem tempo livre, que ele não está com a agenda lotada ainda, ele não está cheio a agenda, ele consegue tirar um dia da semana, 2, uma manhã, uma tarde e tal, ou um domingo talvez, e ele estudar isso. Sim, consegue Ele vai assistir vídeo, vai comprar uma mentoria, um curso, vai estudar para ele entender o processo, para ele aplicar. Isso. Ou se ele não tem tempo, porque ele está fazendo outras coisas, está atendendo, está movimentando, ele vai fazer o quê? Ele vai contratar alguém que já tem o conhecimento e vai falar, olha, eu preciso de ajuda com isso aqui, você consegue me ajudar? Porque senão não adianta ele comprar o mais barato ou mais acessível se ele não tem tempo de executar. Mas eu falo, quando chega um cliente para mim, eu sempre faço uma reunião, porque eu preciso entender o negócio dele e ver o momento que ele tá. Então, às vezes, assim, a minha escala de produtos dentro do meu negócio é para o cliente subindo. Então, hoje eu ofereço uma consultoria ou uma mentoria para aquele cliente que tá com a agenda vazia. Outro dia chegou para mim uma nutricionista e falou, acabei de me formar, eu ainda não tenho cliente, como é que eu vou oferecer um serviço de gestão para ela fazer um pagamento alto mensal? Não, ela ainda não tem cliente, mas ela tem o quê? Tempo. Se a agenda dela tá vazia, então eu peguei, fiz com ela o passo a passo. Aí agora, ela vai fazer o quê? Vai colocar em prática tudo aquilo que eu apliquei para ela lotar a agenda, para ela ter clientes e quando ela não tiver tempo, ela vai e me contrata como social media. Legal, muito bom. Entendeu? Porque você respeita ali o tempo do cliente Claro. e entende a necessidade dele, né? Bem legal. Agora, o que é que as pessoas devem postar mais, devem postar menos? Qual que é, independente do nicho, né? Mas vamos pensar nesse perfil de contas de profissionais da saúde, de podólogos. O que esses caras têm que postar? Eu vejo muita, conteúdo que eu chamo de água de salsicha, que, não serve pra nada, só polui o feed, só gasta tempo do cara, que não converte. E o que você recomenda, que acha que é legal, qual que é a linha e tal, estratégica, para ele... É claro que eu sei que cada um vai ter tem que analisar o perfil, mas de uma forma geral, o que você poderia recomendar para as pessoas terem atenção na hora de criar os seus conteúdos? É pra começar a deixar de fazer antes e depois, né? Porque, pelo amor de Deus, isso é um saco. Porque foi até que você falou outro dia nos seus stories. Pro podólogo, o antes e depois é lindo. Mas pro cliente, ele não vê a diferença. Tem muito cliente que não vê a diferença. Aí você vai lá, teu cliente vai na tua clínica, faz uma podoprofilaxia. E aí ele posta o antes e depois. Que mensagem que você tá mandando pra ele? Que a podologia é estética. Verdade. Né? A podologia, né? Claro, eu estudo. Eu estudo. Então você mostra pra ele que a podologia é estética. E a podologia não é estética, a podologia é uma área da saúde. E é culpa sua, podólogo, se o teu cliente não tá indo na tua clínica pra tratar o pé preventivamente. Se ele só vai pra tratar o pé corretivamente, porque é você que não está dizendo para o teu público a importância da podologia.
E também quando vai uma pessoa lá e fala assim, você não pinta? É. Porque, cara, eu conversei com um convidado aqui, um médico, que eu achei fantástico o que ele falou em off até isso. Ele falou, eu falei, cara, tem muito médico que não sabe o que o podólogo faz. Ele falou assim, tem muito podólogo que não sabe o que o podólogo faz. Cara, foi um banho de água quente, de água fria aqui em mim, que eu nunca parei pra pensar Igual eu nisso. falei, muito social media não sabe o que o próprio Não social media sabe o que faz. E é verdade, as pessoas não sabem o que o podólogo faz, isso é fato. Mas às vezes nem o próprio podólogo sabe o que o podólogo faz. E aí ele tem, isso é uma característica porque muitas pessoas vêm da área de manicuria, vêm da área da estética, vêm da área do embelezamento em geral, com um perfil que já existia lá, principalmente de unhas, que tem uma pegada muito estética, muito antes e depois, muito acabamento, muita coisa visual, que tem um bonito nisso, tem, é verdade que sim, pro público que elas atendem. Sim. Só que quando elas vêm pra podologia, elas querem replicar aquilo, né? E aí já começa pelo público. Porque, como você falou, o antes e depois é para o podólogo, não é para o cliente. A não ser que você faça um antes e depois longo. Você tá tratando ali uma onicomicose. Ó, já sei os nomes, viu? Tá, mas você não vai dizer isso no teu perfil do Instagram, pelo amor de Deus, porque o teu cliente não sabe o que é uma onicomicose. É uma micose de unha. Você vai falar que é uma micose. Micose ele conhece. Tu tá tratando. Aí o primeiro é aquele pé, aquela unha horrível. E a última é a unha bem tratada, a unha bonita. Aí beleza, faz um sentido você fazer o antes e depois e contar a história por trás daquele cliente, contar aquilo que você fez. Não é simplesmente largar um antes e depois e sair correndo. Sim. Você precisa contar o Instagram. Como é que é? Largar antes e depois sair correndo? E sair correndo, porque tem muita gente que faz isso, né? Põe lá antes e depois, beleza, e posta. Que todo o conteúdo que você faz no teu Instagram, seja de feed, seja de Reels, seja de Stories, ele precisa ter uma mensagem por trás. O Instagram é comunicação. Fazer marketing é se comunicar com o outro. Se o outro tá entendendo uma imagem errada, tá entendendo uma mensagem errada, a culpa é sua que não tá comunicando direito. Então você precisa pensar, tá, eu vou postar esse antes e depois, mas o que eu quero comunicar com isso? O que esse antes e depois está comunicando? Você precisa parar e pensar nisso. Então, se você vai postar ali um tratamento... uma vez lá na clínica, teve uma pessoa que pisou num espinho. E aí, a gente postou aquele antes e depois, aquele pé cheio de espinho, aquele pé sem nada. Contamos a história que ela foi pra praia, pisou no espinho, procurou uma podóloga. E aí, a gente fez o trabalho isso, fez o trabalho aquilo. Foi um acompanhamento, não foi uma sessão só. E aí, o cliente, ele já percebe que ele é um tratamento. E é interessante, falando sobre isso, que a pessoa, muitas vezes, eu gostei desse jargão aí, posta e sai correndo no sentido de ela não explica o que é aquilo ali, né? Então, por exemplo, tem Instagram de podólogo que parece catálogo de doença, que o cara tem lá, onicomicose, é um fungo que pega a unha, não sei o que lá. Onicocriptose, é quando a unha encrava, não sei, parece que o cara tá um CID ali com imagem, né? Sim. Que o CID é o Código Internacional de Doenças. É porque pro podólogo aquilo é interessante. E aí ele tá comunicando com quem? Ele tá comunicando com outro podólogo. E aí ele não entende por que ele não tá conseguindo cliente de podologia. Porque ele tá com conteúdo técnico. O cliente, ele não quer saber o que tem no pé, qual é a doença. Ele quer saber como é que ele vai identificar aquela doença. Se estiver acontecendo com ele, como é que ele pode corrigir, como é que você vai corrigir. Sim. Qual é o seu diferencial enquanto podólogo? Por que eu vou na sua clínica? Por que eu vou sentar lá na sua cadeira e não vou sentar na cadeira do concorrente? Aí teve uma postagem que eu vi aqui, ontem até eu tava procurando uma informação, aí eu fui entrar no Instagram da pessoa, falei assim, vou ver se eu acho aqui o contato, alguma coisa, né, que for. Aí tem uma foto de um prato de restaurante, tá? E tá escrito assim, a legenda, isso é só o começo, kkk. Começo de quê, gente? E, cara, aí tipo assim, pô, mas que é isso, cara? É que quando você produz conteúdo, você tá produzindo para outra pessoa, você não tá produzindo para você mesmo. Exatamente. Você quer atingir a outra pessoa. Então você precisa olhar, eu acabei de ler um livro
que ele ensina uma técnica da mosca na parede. Que às vezes você precisa, para você controlar as vozes da sua cabeça, você precisa se olhar de fora e dizer para você o que você faria se aquilo fosse com outra pessoa. Então você precisa, às vezes, ser uma mosca na parede e pensar, uma outra pessoa que não tem o conhecimento que eu tenho, o que ela estaria entendendo disso aqui? Exato. Se eu for mostrar para minha mãe, para minha avó, para minha filha, o que ela vai entender sobre esse conteúdo, sendo que ela não é da área da saúde? Não, e aí eu ensino que eles têm que pensar no cliente deles. Até, por exemplo, mas o que eu vou postar, né? Que foi o que começou esse papo. Eu falo, pega as perguntas que os seus clientes fazem para você. Mas por que assim assado? Mas por que não fica amarela? Mas por que não sei o quê? São as dúvidas que pessoas que são clientes de podologia têm. São essas informações que o cliente quer saber. Sim. Ou fale de você no aspecto profissional também, que pode ser no aspecto pessoal, mas usar a legenda para contar a história. Exatamente. Não é, Nath? Porque a legenda é uma ferramenta. Com certeza, não adianta você postar ali e sair correndo e não contextualizar, porque você precisa contextualizar. Tudo precisa ser contextualizado. O cliente não está 24 horas por dia com você para entender tudo aquilo que você posta. Você postou lá a foto da tua clínica, por que você postou? Verdade. A foto da clínica. Às vezes é uma reflexão, né? Pô, acordei pensando, por exemplo, né? Ontem foi aniversário do IBRAP, 34 anos. Aí, tipo, eu posso postar uma foto da fachada, ou uma foto pequena minha lá, quando começou, ou da minha mãe que fundou. Então, é você pegar aquela imagem e explicar por que você está postando aquilo. E aí é como se você estivesse fazendo stories. Sim. Pô, hoje eu acordei, fiquei aqui reflexivo, pensando na vida e tal, porque hoje é um dia assim assado, perder pão duro. Então, de fato, é você pegar uma foto que às vezes não fala muito, mas contar essa história porque... Mas às vezes até no stories a pessoa vai lá e posta uma foto aleatória e não contextualiza. Exatamente. Às vezes eu tô assistindo stories de cliente, eu falo, olha, eu falei, gente... Aí eu só escrevo, contextualiza, bem grande, assim. Porque às vezes eu posso até entender, porque eu entendo da vida do meu cliente, mas o público não vai entender. Sim. Aí tem aquele conceito também do conteúdo de funil, né? Sim. Conteúdo de topo e tal, meio e tal, mas é mais profundo pro marketing. E aí já é uma outra pegada. Eu acho o seguinte, vamos ajudar o cara que tá aqui pensando. Porque esse negócio de conteúdo de topo mesmo, eu não ensino nem na minha mentoria. Sim. Mas porque é muito, muito profundo e a pessoa não precisa saber, isso ser é conceito consciente. Pro produto digital, né? Pra compra que o cara vai fazer pelo aplicativo, pela ferramenta. Então vamos ajudar o cara o seguinte, por que você tá no Instagram? Acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer, né? Porque tem gente que tá no Instagram pra se divertir. Tem gente que tá no Instagram pra fofocar. Tem gente que tá no Instagram pra conhecer coisas, pra aprender coisas, pra consumir. O cara é consumidor de conteúdo. Tá tudo bem se ele tá ali por isso. Agora, entendeu que ele é um comunicador. Ele quer captar clientes pro negócio de podologia dele, beleza? Aí vem criando, aí vamos lá, continue agora, responda quais são os conteúdos que você geralmente recomenda e o que o cara tem que olhar para se desenvolver no conteúdo dele para mostrar para o cliente, levando em consideração o que a gente já falou, né? Que é pensar no que o cliente quer ver, mas na prática mesmo, que tipo de conteúdo você recomenda? Conteúdos, por exemplo, com narrativas, que é importante, o cliente gosta muito. Então, por exemplo, contar a tua história como podólogo, contar histórias que acontecem dentro ali da sua clínica, lá dentro dos bastidores, né? Então, por exemplo, por que hoje você é podólogo? Da onde você começou? Que diferença tem de quando você começou para hoje? Você pode criar várias narrativas contando a sua história. E ali a pessoa vai entender o porquê que você faz podologia, porquê que você trabalha com podologia. E ela tentando entender como você faz aquilo, que você trabalha com amor, com dedicação, você já ficou diferente do concorrente que ela não sabe da história. Se você conta a história do teu cliente, olha, um cliente X me procurou porque ele estava com um calo no pé e esse calo estava infeccionado, era um paciente com pé diabético, ele corria o risco de perder o pé. E aí nós fizemos um tratamento com ele, assim, assim, assado, e aí agora o pé dele tá assim. Né? Que aí a pessoa vai entender, né, que se eu tiver um calo no pé e se eu for diabético, eu preciso prestar atenção. Legal.
né? Contar a história, né? Eu acho que isso é uma coisa que contar a história conecta atrai bastante, muito, né? porque desde criança, o que a gente faz com os nossos filhos? Desde criança, a gente leva no cinema. O cinema é o quê? Uma história. A gente senta pra contar a história. O ser humano, ele gosta de histórias. Então, De stories também. então, quanto mais histórias você contar, mais ele vai se envolver com você. E ele vai passar a entender a podologia de uma outra forma. Conta a história do seu espaço, da tua clínica, conta a história das pessoas que passam por ali, né? Legal. Então, posts com histórias funcionam Legal. muitos. Pega essa dica aí, ó. Posts, Conta história. posts educativos também. Explicar para o cliente por que a podologia ela deve ser mais preventiva do que corretiva. Boa. Por quê? Você, podólogo, hoje, tá ali na tua clínica, vem só aquele cliente que tá com um fungo no pé, ele vai tratar com você, vai embora e nunca mais volta. Não é esse o cliente que você tem que focar. Você tem que focar naquele cliente que tá ali todos os meses com você. Prevenindo para que não surjam novas Ou doenças. até aquele que venha e você precisa fazer esse trabalho de conscientização com ele. E a rede social é um excelente lugar para você fazer esse trabalho de conscientização. Antigamente, eu não fazia a menor ideia de que podologia existia. Para mim, a podologia era uma manicure de luxo. Era assim, a pessoa não tem com que gastar dinheiro e Ao ela... invés de ir na manicure, vai no podólogo. vai num podólogo pra assim, ser mais chique, entendeu? Sim. Eu via dessa forma. Ó, ela tá falando uma coisa como um perfil de quem não é da área, não é podóloga. E não tem erro nenhum nisso. É importante você entender. A gente não vai sacrificar a visão dela, porque ela justificou, inclusive, isso, que ela criou essa mensagem, ela interpretou isso baseado no que ela via. Então, ela estava vendo isso. Exatamente. Eu vi um monte de gente postando lá no podólogo. Hoje vou no podólogo. Eu falei, ai, gente, que tem mais com que gastar o dinheiro, não? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a clínica de podologia, que eu fui entender o que é a podologia, eu entendi que não é uma manicure de luxo, que não é questão de estética, é questão de saúde você prevenir. Hoje, dentro da minha casa, tem uma pessoa que não tem os dedos do pé. Por quê? Porque teve um calo, era diabético, não cuidou e teve que fazer uma amputação. Eu não tinha noção do que isso poderia acontecer. Assim como o cliente de você também, seus clientes também não têm. E você não tinha noção de que o podólogo poderia ter evitado aquilo. Exatamente. Nem essa pessoa que sofreu esse dano, Exatamente. Né? Também não saberia. E outra coisa também, Tati, perdão, Nath. Um parêntese interessante é que é o seguinte, muita gente posta assim, eu sei, eu falo isso no meu Instagram. Aí posta assim, uma foto de um pé aleatória de internet, podologia é saúde. Podologia é saúde. Mas o formato do conteúdo também entrega, né? Também aprofunda. Então, ok, mas fale mais sobre isso. Aí entra a questão da história, entra a questão de você explicar melhor o que é isso, né? Não simplesmente colocar podologia é saúde. Porque isso é uma headline, digamos assim, um título, né? Eu estou colocando aqui algo que é um topo, assim, é como se fosse uma manchete. Ok, mas e aí? Me fale mais sobre isso para eu entender. Aí você vai desenvolver na legenda, você vai desenvolver com todo o teu conteúdo. Você pode até colocar um podologia saúde, mas se no teu perfil tá explicando tudo contextualizando. Tudo o resto, né? A pessoa pode chegar ali por uma postagem e ter outras postagens contextualizando aquilo que você tá falando. Sim. E aí ela precisa fazer esses conteúdos educativos para mudar a consciência do cliente em relação a como ele vê a podologia. Outro dia eu tava no ortomolecular, eu falei, eu vou sair daqui e vou no podólogo. Aí ele virou pra mim, você tá com algum problema no pé? Eu falei, não, eu só vou lá fazer minhas unhas. Prevenir pra que não haja um problema. Exatamente, pra que não tenha um problema. E eu, antigamente, sentia uma dor muito grande no pé quando eu usava sapato fechado. Pra mim, a culpa era do sapato. E não, fui lá, a Raquel colocou uma órtese. Olha, hoje eu não sinto mais dor nenhuma. É algo que a gente pode, o podólogo tem o poder de corrigir, mas o cliente não sabe. E ele não tem a obrigação de saber. Sim. É obrigação sua conscientizar o seu cliente enquanto podólogo, enquanto profissional, seja qualquer área da saúde, em relação àquilo que você vende. O meu cliente não é obrigado a saber tudo de rede social.
Ele não é nem obrigado a saber que ele precisa e como precisa se posicionar na rede social. Eu sou a responsável por dizer para o mundo exatamente isso que ele é obrigado, né, a estar na rede social, o porquê e o que diferença vai fazer na vida dele. Boa. O teu papel é esse, né? Até para que você possa atrair clientes, para que você possa convencê-los de ser seu Sim. cliente, né? Usar essa ferramenta, né, que alcança as pessoas, que é a rede social, e levando a tua mensagem ali, né? E tem muita gente que tá querendo se esconder, que não quer se posicionar, tem vergonha. E aí eu falo, você tá com vergonha, mas é a tua mensagem que você precisa espalhar. Sim. Pelo mundo. Porque as pessoas só vão deixar de ver o podólogo como luxo, ou vão deixar de ver o podólogo de forma corretiva quando eles entenderem de fato que eles precisam fazer um trabalho preventivo. E se o teu cliente não entender isso, o primeiro aperto financeiro que ele tiver, ele vai cortar você. Podólogo, boa. Agora, se ele entende a real importância dele ir ao podólogo, se ele tiver um aperto financeiro, ele vai cortar outra coisa. Porque ele não vai cortar o plano de saúde dele se ele tiver um aperto financeiro, porque ele entende a importância do plano de saúde. Para ele não cortar o podólogo, ele também precisa entender a importância do podólogo. Boa. Ele precisa ver mais valor do que o preço. Boa. E é o profissional de podologia responsável por mostrar para o cliente esse valor. E ele vai mostrar como? Dentro da rede social, ele vai mostrar ele dentro do espaço dele, ele vai mostrar ele no meio de um atendimento. Legal, Nath. E você ajuda as pessoas também, né, que têm dificuldade de gravar vídeos, criar conteúdos. Sim. Você tem um curso? Tenho, acabei de gravar um curso sobre gravar sem medo. Você tá ali com medo de gravar um vídeo. Por que você tá com medo de gravar o vídeo? Você não vai morrer por causa disso, não. Eu gravei um curso que vai te ajudar a tirar esse medo de espalhar a tua mensagem pelo mundo, de espalhar a mensagem através da rede social e vai fazer você crescer e se posicionar melhor. Porque foi aquilo que a gente disse. O vídeo hoje não tem para onde sair. Se você quer ser referência, se você quer ser diferente do seu concorrente, você precisa fazer diferente. E o vídeo é hoje aquilo que vai te diferenciar. Boa. Então, se você tem medo, dificuldade de gravar vídeo, que acho que é a grande maioria, abre o caixinha de pergunta lá, qual a sua maior dificuldade? Gravar, falar. A Nath ensina, porque tem ferramenta, né? Você tem. Pensar como fazer. Eu vou lá, mostro um pouquinho, ensino uma estratégia e tal, mas nada como você parar e sentar e estudar. Falar assim, não, peraí, deixa eu seguir esse passo a passo aqui, esse método aqui. Sim. Que legal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link, né, para a galera poder acessar, conhecer, né? E conhecer também teu trabalho, te seguir no Instagram, né? Porque uma social media tem que estar no Instagram. Né? Mas sabe que esse é um erro muito grande? Que muito social media não tá no Instagram. Ou tá, mas não produz conteúdo. Não produz conteúdo. Mas assim, se não produz conteúdo, não tá no Instagram. Verdade. E é interessante, né? Porque, por exemplo, assim como o podólogo pensa, poxa, como é que meu cliente vai confiar em mim? Eu preciso mostrar o meu trabalho. Aí eles começam a postar vídeo de procedimento. Só que aquilo não conecta com o público que ele quer, conecta com outro podólogo. Exatamente. E aí ele precisa pensar no conteúdo que ele está gerando não para ele, como você falou no início, e sim para o cliente. Público. O público, ele não quer ver o procedimento, ele quer ver a experiência que ele vai ter sentado ali na sua cadeira. Né? Você pode até mostrar uma parte do procedimento, mas você vai mostrar a experiência toda, seu atendimento, como que a pessoa é recebida na clínica, o conforto que você traz para ele, né? Então ele precisa entender a experiência que ele vai sentir para ele poder, de fato, ser teu cliente. E sentir acho que é legal, assim, essa experiência ele só vai ter quando ele for lá. Mas ele pode ver alguém fazendo. Então, por exemplo, ao invés de... eu quero mostrar um vídeo de procedimento. Ao invés de você mostrar uma onicocriptose, que é uma unha encravada, que você vai mostrar ali o procedimento, que o cliente não vai entender, ainda vai ficar com medo, preocupado. Ai, meu Deus, vai infeccionar. É que tem muita gente... Acha que
o procedimento da podologia dói, né? Sim. Você pode mostrar, por exemplo, O cliente a visão ali, do cliente sentado, sendo bem atendido, recebendo um procedimento, seja ele, ou até que pode tirar esse dilema que todo o procedimento vai doer, né? Mostrando que o cliente está ali e não está sentindo dor, né? Mostrar os diferenciais. Por exemplo, aqui meu cliente recebe um cafezinho, aqui ele tem uma aguinha gelada, um suquinho, um chá, sei lá. Eu até brinco que tem um amigo lá em Goiânia, que a clínica dele é a mais... o melhor cappuccino da região é da clínica dele. Então, se o cliente vai lá só para tomar cappuccino... Exatamente, esse é o diferencial. Principalmente na área da saúde, né? O cliente, ele não vai falar que ele vai numa clínica qualquer, ele vai falar que vai naquela clínica. E ele quer mostrar aquela experiência que ele tem naquela clínica. E o café é um diferencial. Um chá que você faz é um diferencial. O atendimento é um diferencial. Porque o serviço do podólogo em si, a gente presume, espera que todos saibam fazer e que todos façam bem. Agora, o que tem além do serviço de podologia? Boa. É isso que você precisa mostrar. Boa, muito boa. Então, aprenda com a Nath no profundo. E, além disso, você criou um podcast. Com certeza. Que eu fui convidado, já tive aqui do outro lado, gente. Sentar ali não é fácil, não. Vem umas perguntas meio escabrosas, assim. Na brincadeira, é gostoso demais a gente poder compartilhar, né? Mas o que você enxergou, assim? Por que você pensou em criar um podcast, né? Qual foi, de onde saiu essa ideia? Vários motivos, né? Mas a vantagem é que estar aqui na posição que a gente traz um outro nível pra gente. Porque se eu tô aqui sendo recebida por você, ou se eu estou te recebendo, já mostra que eu não sou um profissional qualquer. Já traz um posicionamento diferente. Fora que eu tô criando um vídeo longo. Tô aqui gravando um vídeo de 1 hora e 20, e que eu posso fazer vários recortes para minha rede social. Aqui tem, dentro da nossa fala aqui, eu consigo fazer pelo menos uns 10 a 20 microvídeos. Então, olha como eu estou otimizando o meu tempo. Eu sentei, fiz um vídeo grande, que a gente está indo para uma outra rede social, que é o YouTube. A gente não está se limitando ao Instagram. Legal. Porque é importante você não se limitar a uma rede social só. Eu falo o seguinte, que a rede social é um arrendamento de um lote num terreno que não é seu. Se amanhã ou depois o Mark Zuckerberg falar assim, acabou o Instagram, todo o trabalho que você fez no Instagram foi pro lixo. E você vai recomeçar do zero? Só uma rede social não é recomendado. Exatamente. Então, hoje, se o Instagram acaba, eu já tô criando lá, ó, o meu terreninho, o meu lote lá no YouTube, lá no TikTok. E aí também é uma possibilidade, o podcast foi uma possibilidade de ir para para uma outra rede social. Legal. E óbvio, né? Aqui a gente faz networking, a gente conhece outras pessoas, a gente aprende mais. É mais possibilidade de acrescentar também no nosso negócio, fora que uma pessoa olhando no teu Instagram, vendo você num podcast de fato, a pessoa vai te ver com outros olhos. Legal. É porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade, elas acham que elas têm que ficar meio que dentro de um quadrado dela, né? E isso vale, por exemplo, para o podólogo. Muitas vezes ele pensa, eu só vou postar antes e depois, né? Que foi o exemplo que a gente trouxe. Ou só vou postar coisas assim, assado. E geração de conteúdo. E aí ele não faz mais nada além disso. Por exemplo, captação de clientes. Ele pode buscar parcerias, ele pode usar... Isso é importante a gente falar também. Dentro do próprio Instagram, né? Dentro do próprio Instagram, porque se a gente for perceber hoje, as grandes marcas, elas não estão produzindo o seu conteúdo sozinhas, não. Elas estão se aliando a outras grandes marcas para juntas construírem um conteúdo e dali produzirem uma grande audiência. Então, hoje você é podólogo, você está ali, por que você não vai alcançar a audiência de um dermatologista, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um cirurgião vascular, de um ortopedista,
Você pode entender quais são os profissionais que agregam valor ao teu cliente, onde o teu cliente está, para você fazer parcerias, para poder também crescer o teu perfil e você conquistar outras audiências. Boa. É porque aí que vem o cliente novo, né? Exatamente. Fazer uma collab que a gente chama é quando eu posto junto com uma pessoa. Então, se a gente tem o mesmo perfil de cliente... É exatamente isso. Você tem que ver quem é o profissional, porque você vai ter que entender quais são os seus valores e os valores do profissional. Não adianta você pegar qualquer profissional que você fale A e ele fale B. Tá? Você tem que entender que é um profissional que tem a mesma linguagem e que tem a mesma vertente que você dentro da área da saúde. Pegou lá aquele profissional e aí você vai fazer um conteúdo junto com ele, sendo que ele também tem que ter o mesmo perfil de cliente. Se você, por exemplo, atende no bairro X, não adianta você fazer uma collab com um profissional que atende num bairro completamente distante a, 10, 20 quilômetros de você. Vai fazer um por ali que atenda junto, no prédio que você tá, ou na mesma rua, no mesmo bairro. Boa. E não é difícil mapear isso, né? É só você pesquisar, né? Google. No próprio internet. Até no próprio Instagram mesmo. E eu acho que é importante frisar que se você não pegou, preste atenção, tudo começa ao redor do cliente, que é o público que você quer atingir. Então, por isso que a primeira coisa que a gente ensina nas mentorias e tal, que eu ensino na minha mentoria também, é quem você quer atender. Porque não é o podólogo A, ele atende um público diferente do podólogo B. Exato. Até porque se ele tá num bairro ou tá no outro, são públicos diferentes, com comportamentos diferentes. Exato. E aí, o maior erro, Nath, que infelizmente a galera que tá aqui nos assistindo pode estar cometendo, é não ter definido esse público. Então, Jonas, mas eu quero atender todo mundo. Não vai atender todo mundo. Não vai atender todo mundo. Quem quer todo mundo não atende ninguém. Não atende ninguém. Você não tem condições físicas, nem de agenda, de atender o mundo inteiro. Então você precisa entender quem é o cliente que vai sentar. Né? Você vai escolher quem é o cliente que vai sentar ali na minha cadeira para eu atender. E a dica que eu dou, Nath, é a seguinte: dos que eu já tenho, quem eu gosto mais de atender? São os idosos? São os atletas? Quais os casos que eu gosto mais de tratar? São aqueles casos mais escabrosos de micose que eu quero melhorar? Ok, quem são as pessoas que têm esses problemas? Os atletas, as pessoas que têm doenças, não sei o quê. Que ali você constrói uma comunicação, né? E aí quando o cara entra, porque eu acho legal isso, o cara entra no Instagram, no seu Instagram, ele tem que entender o que você faz. Sim. O Instagram é tipo um cartão de visita, né? O perfil, a bio, né? O que você bota no teu cartão de visita? Tem uma limitação, você não pode escrever muito. São só 150 caracteres, tem que prestar muito bem atenção no que você vai escrever ali. Porque quando o cliente, um potencial cliente, entra no teu Instagram, se ele não entender o que você pode fazer para ajudar ele, ele não vai nem te seguir. Exatamente. E nem te contratar. Então, vamos lá, assim, antes pra gente ir pra esse assunto, que você falou de uma coisa, eu tive uma cliente que ela é fisioterapeuta e ela queria atender idosos, mas o maior medo dela era ter um Instagram voltado pro público idoso. Porque ela pensou assim, mas aí ninguém mais vai me contratar. Entendeu? Então ela não quis se posicionar. E é ali que você perde cliente. Porque você... ela ficou com medo de pegar só idoso, mas ela não queria pegar o idoso? Então... Não, ela ficou com medo de, assim, como ela tava naquela transição e o cliente dela achar que ela não atenderia mais ninguém. Entendeu? E aí de perder dinheiro. E aí você vai perdendo de outras formas. Sim. Mas enfim, vamos lá. Só um detalhe aqui nessa parada do idoso, né? Tem gente que fala assim, Jana, mas o idoso não tá no Instagram. Aí eu falo, mas o filho e o neto estão. E é o filho e o neto que resolve, vão às vezes. o meu avô não resolve nada da vida dele. A minha mãe também não muito, não. Não resolve muita coisa, não. Quem resolve tudo sou eu hoje. Meu avô vai ao médico, quem vai levar? Eu. Meu avô não... Eu só falo, é dia tal, hora tal, tá? Toma banho, se arruma e me encontra lá. A minha mãe, às vezes também, entendeu? Minha mãe hoje tá na internet, meu avô não tem nem celular. Mas então, quem resolve... Se você vê um produto que você fala assim, cara, isso aqui... Esse aqui é pro meu avô. Pô, essa podóloga aqui, meu avô tem aquela unha dura, grossa. Então você pode criar o conteúdo... Exatamente. Você não vai criar, às vezes, só pro idoso, mas você vai pensar que quem contrata... Eu sempre pergunto, quando a pessoa fala de idoso e criança, mas quem te contrata
É o próprio idoso? É a própria criança? Não, é o filho ou é o pai. Então, se você também tá ali você podóloga infantil, você não vai fazer um conteúdo para uma criança porque não é ela que vai te pagar. Não é ela que vai decidir. Se você é pediatra, nutricionista infantil, você não vai fazer um produto, um conteúdo para criança. Você vai falar do universo infantil, mas você vai fazer um conteúdo pro pai e pra mãe, né? Pro avô, pra avó. Que toma a decisão. Porque o teu cliente pode ser a criança, mas quem compra de você é a mãe. Então você vai fazer o conteúdo para a mãe. Assim como o idoso, você vai fazer um conteúdo para o filho. Ou até mesmo, sei lá, em alguns momentos, para o cuidador de idoso. Também. Que vai falar, tem muitos que tomam a própria decisão. Isso aqui para... Né? Não, mas tem muito cuidador de idoso que toma a decisão. Então, é pensar nisso, sabe? Vocês têm que entender que você, quando vai criar conteúdo, você tem que pensar em alguém que você está criando. E o que você está escrevendo ali, essa pessoa vai entender o que você escreveu, né? A linguagem que você fala, às vezes falar muito podologuês, Não. que é uma linguagem que o cliente não vai entender, uma linguagem tem que ser uma comunicação mais leve, superficial, né? Não tão técnica. Uhum. Beleza, Falar desculpa te linguagem. interromper, mas continue. Mas vamos lá, vamos pra bio ali. O que o podólogo tem que ter na bio? Já vou falar uma coisa, assim, que pode parecer um absurdo, mas eu já vi muito perfil que não tem. Você é podólogo e não atende a domicílio, você atende em algum lugar. Pelo amor de Deus, o endereço precisa estar na bio, precisa estar visível em algum lugar do seu perfil. Porque eu já fui querer contratar serviços que eram pessoalmente. Outro dia eu queria imprimir um negócio, eu queria porque queria, saber que tinha uma gráfica no shopping, mas não falava em que lugar do shopping. Era um shopping gigantesco aqui do Rio de Janeiro, eu tava perdida dentro do shopping. Verdade. Entendeu? Então, só que tem gente que fala assim, mas eu fico com medo por uma questão de segurança e tal, mas pelo menos botar, claro, se for uma gráfica no shopping, não tem como, vai ter que ter. Mas vamos pensar na podóloga, que ela tem um consultório. Aí ela fala, pô, tá dentro de um prédio. Eu não gosto de passar o endereço para não chegar ninguém lá aleatório. Mas pelo menos coloca o bairro, o prédio. Um prédio. Né? Você tá na rua tal, número tal, sala tal. Rua tal, número tal. Não precisa falar a sala que você tá. Que aí o cara vai entrar em contato, Exatamente. Mas ele vai saber onde é o negócio. Né? Porque muitas pelo menos o país, né? Porque você decide se você vai num profissional ou não, de acordo com localização. Com a distância que você tá. Porque às vezes o profissional ele tá distante da minha casa, mas ele tá do lado do meu trabalho. E aí eu prefiro ir de um profissional que é ali na hora do meu almoço. Legal. Entendeu? Então você precisa botar o endereço, pelo menos, né? Dizer onde você está. Então, a bio. A foto de perfil. De preferência, sua foto, se você for podólogo. E não vai botar uma foto selfie, uma foto com óculos escuros, né? Nem com óculos e touca, máscara, luva, que não dá nem pra ver quem é a pessoa que tá ali, né? A pessoa precisa ver seu olhar, o seu sorriso, né? Você como podólogo e profissional da saúde, tem que mostrar que você é um profissional acessível. Então, o olho no olho, o sorriso é importante. Ali na bio, você precisa escrever a transformação, o diferencial do seu negócio. Qual é o diferencial? Por que eu vou na podóloga X, vou na clínica X e não vou na Y? Né? Então, deixa ele claro qual é o diferencial do seu negócio. E aí a dica, se você, por exemplo, se você é uma profissional especialista no atendimento em diabéticos, aí você vai colocar lá, porque o diabético vai pensar assim, né? Poxa, mas eu sou diabético, será que essa pessoa cuida de diabéticos, né? Ou se eu, por exemplo, sou um atleta, corredor de rua, aí eu vou falar, mas será que essa podóloga sabe cuidar do meu problema? Porque se você não estiver dizendo ali que você tem essa expertise, que você, né? E aí você tem que pensar no cliente e não nas especialidades. Então, por exemplo, a gente coloca assim, unha encravada, não sei. O cliente às vezes não sabe o problema que ele tem. Ele não sabe se ele tem uma fissura, se ele tem uma psoríase, se ele tem... Isso você vai resolver no atendimento. É igual você faz um post, serviços. Aí coloca lá, né? O serviço você faz, mas exatamente o cliente ele não sabe. Então você tem que falar assim, atendimento para atletas, atendimento para idosos, atendimento para... Aí você pode, se você for um pouco mais genérica, ok, né? Colocar tratamentos para prevenção, serviços de prevenção e tratamento para a saúde dos pés. Ok, mas
Lembrando que na internet, no marketing, quanto mais específico a gente Você for melhor. melhor. E deixar ali o teu diferencial e um canal de contato, né? Porque às vezes também não tem canal de contato. Não sabe onde não sabe como faz pra falar com a pessoa. E às vezes você manda mensagem no direct da pessoa, demora para te responder. Verdade. Então, assim, tem como colocar o link do Instagram, do WhatsApp na bio também, né? Que é uma ferramenta. Eu ensino a galera muito também a usar, porque a gente tá falando aqui só de Instagram, basicamente, né? Mas a gente pode pensar que o WhatsApp é uma extensão disso. Sim. Então, você ter o WhatsApp Business com já os serviços lá, catalogados lá, inclusive com uma mensagem automática, inclusive com possibilidades da pessoa já ter uma interação. Porque hoje em dia a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas não têm tempo mais. Então, às vezes você manda mensagem e eu, particularmente, eu nunca vejo só um serviço. Por exemplo, eu estou procurando, sei lá, um lugar para trocar pneu do carro, um exemplo, aleatório. Eu não procuro só um lugar, eu procuro 2, 3 lugares. E aí eu mando mensagem para 3 lugares. Já aconteceram situações de tipo assim, lá em São Paulo, por exemplo, tava procurando um lugar para cortar cabelo. Aí eu saí da academia, era 8 horas da manhã. Aí eu vi 3 lugares próximos. O único que estava aberto. Eu fui lá, direto, porque ele já estava aberto, eu fui. Mas geralmente pode ser que você mande mensagem. Aí já aconteceu de eu mandar mensagem para 3. O terceiro, quando respondeu, eu já tinha comprado o negócio. Não, amigo, já resolvi, obrigado. Então, acontece muito. Ter uma agilidade no seu atendimento é muito importante. Ou deixar claro, por exemplo, na mensagem automática, o teu horário de atendimento, né? Sim, também. Porque às vezes o cara também manda mensagem 1 hora da manhã, né? Então, mas aí... 9 da manhã, você tem que responder, né? Outra coisa que eu falo também, Nath, que eu acho que encaixa muito nisso que a gente tá falando não ficar criando um monte de contato, né? Se você, por exemplo, e-mail... Quanto mais você facilitar o acesso do cliente a você, melhor. Quanto mais você dificultar, o cliente vai naquele que facilita o acesso. E aí ele não acha você lá. Porque ele te manda mensagem, você não tá lá, não respondeu e acabou, ferrou. É o que você falou, não respondeu direct, né? Então, tem uma coisa também, uma dica de ouro. Muita gente pode estar mandando mensagem para você. E tá lá nas solicitações. Na época que eu trabalhava com cosméticos e fazia maquiagem, quando eu descobri isso, eu vi que eu tinha perdido muita venda, muita maquiagem. E dá pra desabilitar isso? Não. Isso é um bloqueio de segurança da conta, né? É justamente daquela pessoa que você não segue, tá te mandando ali uma mensagem, ou que você nunca teve um contato ali no Instagram, te mandou uma mensagem, é porque o meu tá em inglês, é requests, mas eu acho que é solicitações, né? Você vai em solicitações. Agora já vi, acho que é pedidos também, já mudou. Vive mudando. Antigamente era solicitações, ficava até em azul. Pedidos, né? Aí, isso. E detalhe, ainda tem geral, quer dizer, você dependendo do perfil que a pessoa envie, cai no geral, ou cai no esse aqui, que é quando você tem anúncio. E o principal. Você tem que ficar olhar tudo. Tudo, né? Tem que estar atento a tudo. Tem que estar sempre atento. Boa. Todo dia, ter sempre pelo menos ali alguns 2 ou 3 horários do dia que você olhe isso, se você não tem alguma secretária para olhar para você, e ficar atenta. Né? Até porque alguém pode estar te fazendo uma pergunta, tá ali jogando um ouro no seu colo. E você está deixando dinheiro na mesa, como a gente costuma dizer. E aí que entra também o valor nobre de ter uma recepcionista, né? Porque você pode delegar isso para recepcionista. Sim. Olha, de manhã, iniciou a rotina, abre o Instagram, abre o WhatsApp, responde todas as mensagens, né? Canaliza agendamento, porque você chega lá, você vai se dedicar a organizar seu material, já atendeu o primeiro cliente, mas eu não estou sem cliente agora, eu posso fazer isso. Pega um material para estudar, para se atualizar. Vai gravar um vídeo. Que a tua recepcionista não pode fazer por você. Vai fazer uns stories. Boa, isso aí. E incluindo coisas que são realmente produtivas ali para tua realidade, vai te trazer o cliente de fato. Pô, muito bom, cara, muito bom. É isso, galera. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta hoje, eu brinco até, eu falo sério isso, né? O Instagram não é uma rede social, não é uma... É uma ferramenta não é uma brincadeira, é uma ferramenta de trabalho, é uma mídia. Assim como a gente viveu a nossa infância tendo a TV, hoje não tem mais TV, né? Meus filhos não veem TV. É on demand. Profissional, lembra? Quando a gente era criança, para um profissional estar na TV...
era difícil acesso. Não, E hoje hoje ainda é também. Não, sim. Na TV, né? Na TV. Mas hoje você ter a sua TV aqui A sua na TV, palma da mão. YouTube. A sua TV. Exatamente. Na palma da mão e você não tá aproveitando isso, mas seu concorrente tá aproveitando, tá? Relaxa. Seus futuros clientes estão todos indo pro seu concorrente. Exatamente. E, gente, assim, eu sei que talvez tenha gente aqui que pense assim, cara, mas beleza, achei legal tudo isso, mas eu tô perdida. Pede ajuda, cara. Segue a Nath lá no Instagram, a Nath ensina várias coisas, ela tem esses produtos. Mas eu não tenho grana pra comprar. Cara, a Nath, ela posta conteúdo gratuito lá. Seguir uma pessoa não paga nada, né? Vai pegando, vai estudando isso, vai entendendo isso. Foca, eu acho que uma coisa também que a galera peca muito nisso. Aí vê a Nath, mas vê a Maria, vê a José. Não, você tem que focar numa opinião. Perde no negócio, não sabe como começa, como termina. Começa a fazer uma coisa pra seguir do outro. Mas, pô, cria uma conexão ali com alguém que consegue te ajudar e vai fazer o troço, né? Fazer ter uma direção. E a partir do momento que você já tá... Porque, assim, tem muita gente que já tá crescido e que não consegue aumentar o seu negócio porque não avança nesses aspectos. Exatamente. E foi isso que você falou. Às vezes, o profissional tá seguindo o profissional de marketing A, B, C, D, e aí quer fazer tudo o que cada um fala e ele não sabe por onde ir. Cada um tem uma teoria, cada um tem uma metodologia. Então, você segue não precisa nem ser a mim, mas pode ser qualquer profissional de marketing que você confie, segue e acompanha ele e faz o que o profissional tá orientando. Verdade, boa. E também, aos poucos, você vai ganhando mais um pouco de experiência, né? Tipo, meu primeiro vídeo, eu lembro que foi um caos fazer. Não, o meu também. Eu posso contar? Conta aí. Eu peguei assim, ó, botei o celular, me filmando, e eu falando pra janela. Não tinha ninguém na minha frente. Só que eu tava respondendo, como se eu estivesse conversando com você aqui. Como se você tivesse me feito uma pergunta, eu tava respondendo aquela pergunta, me filmando ali. Aí eu falei assim, cara, eu vou postar isso aqui, vou ver. Com um medo, né? A gente fica com aquela sensação de, pô, será que vai dar certo? Pum, postei. Aí começou, caraca, que legal, Jonas, é isso aí. Eu falei, meu Deus, deu certo. Aí fiz mais um. Aí depois eu comecei a olhar o que a galera queria ouvir mais e explicar sobre aquilo. Aí pronto, aí vai um caminho sem volta. E tem muita gente que fala assim, mas eu vou postar e ninguém vai assistir. Ótimo! Tu tá treinando, porque teu primeiro vídeo vai ser muito ruim, mas teu 100º vídeo vai ser bom porque é o 100º. Então, se o primeiro vai ser ruim e ninguém vai ver, ótimo. Faz o primeiro, posta e sai correndo. Ninguém vai ver, relaxa. Ninguém vai ver. E a pessoa que vai te criticar, as pessoas que criticam são aquelas que não têm coragem de fazer o que você tá fazendo. Verdade. É verdade. Ninguém que tá fazendo vai lá falar... O Jonas não vai te criticar, porque você tá gravando um vídeo. Eu não vou te criticar. A gente faz isso todos os dias. Agora, aquela pessoa que não tem coragem de pegar o celular e apertar o play é a que mais vai te criticar. Porque você tá saindo da sua zona de conforto e ela não consegue sair. Não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada. Exatamente. Maravilha, Nath. Quer falar mais alguma coisa? Dar mais uma... Acho que a gente falou tudo, né? Maravilha, falamos mesmo. Tudo não. Tudo não, mas... Mas a gente falou o mais importante. Pô, obrigado por esse seu tempo, compartilhar. E por esse trabalho que é tão importante, né? Falar disso, falar sobre nortear as pessoas, né? Ajudar a galera. Até bom também para que elas entendam que não é só contratar uma social media e sair correndo. Trabalho. Tem cliente que faz isso, né? Contrata a social media e sai correndo. Muito e aí o social media, pô, você tem que não me ajudar. A gente tem uma limitação até certo ponto. Verdade. E por também ajudar a gente, inspirar essa galera toda aí que acompanha a gente, né? Obrigado pelo seu tempo, por vir aqui. Parabéns pelo seu trabalho maneiro. E ó, vamos falar aqui algumas coisas legais sobre possíveis parcerias para você ajudar essas podólogas também, Com certeza. né? Como elas podem se posicionar e tal, a gente pode pensar nisso. Todo convidado que vem aqui sempre ganha presente do nosso patrocinador. Obrigada. Podomaster mandou para você um creme, uma linha nova que a gente está trabalhando lá. Hidratação. Mulher gosta desse negócio de creme, né, cara? Não tem como errar. Hidratação. E vou te falar uma coisa, vocês podólogos precisam fazer um excelente trabalho no sentido de dizer o porquê é importante hidratar o pé. Porque eu sinto muita coceira no pé quando meu pé tá ressecado e eu não consigo dormir.
Quantas noites já passei em claro porque não tinha o pé hidratado? Vai ser Boa. ótimo. Muito obrigada. E você que assistiu até agora e gostou disso, no mínimo você tem que deixar um like aqui, né? Como se fosse teu pagamento aqui, você gostou desse conteúdo. E é de graça, é só você... E quando você dá o like, você está dizendo que você gostou disso, e aí você vai ajudar o canal para a gente construir mais conteúdos assim, a gente saber que foi bom. E também você recebe conteúdos mais canalizados para coisas que você gosta. Então, eu vale a posso pena. dar um adendo? Claro. Tem muito profissional lá no Instagram que quer engajamento, mas não quer engajar, Engaja, né? Não dá, né? Pra você querer engajamento, você tem que ser o primeiro a engajar. Boa, isso aí. Então deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E se você conhece algum profissional da saúde, um podólogo que precisa ver, que tá com o Instagram ruim, que precisa melhorar, você pode mandar o link desse episódio para essa pessoa, que com certeza você vai ajudar ela. E ela vai enxergar novas oportunidades e possibilidades aqui. Fechou? Obrigado, Nath. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.